Muito bem, sejam bem-vindas, bem-vindos a este mini curso que integra o primeiro seminário do Lab Tempo, organizado pela Universidade Estadual de Maringá, cuja comissão organizadora eu agradeço pelo aceite da proposta, certo? Meu nome é Elias Feitosa de Amorim Júnior, eu sou doutorando em História da Arte pela Universidade de Paris, eu Sorbonne. E minha proposta com essa atividade é fazer uma abordagem sobre como que o conceito de tempo ele se manifesta dentro da iconografia, mais especificamente dentro da iconografia religiosa, e essa iconografia religiosa relacionada ao Império Romano do Oriente. Então, esse será o foco principal para pensarmos essa categoria do tempo e também, dentro desse processo, pensarmos a questão da circulação das ideias, a circulação das referências iconográficas que ocorreram no Império Romano, ocorreram no Império Romano Oriental e ocorreram entre o Império Romano Oriental e outras partes daquilo que tinha sido o Império Romano, dos novos estados, territórios que se organizaram, em especial na Europa Ocidental, com uma certa ênfase para a França, né? Porque isso tem a ver, inclusive, com as minhas pesquisas atuais, dentro do doutorado, onde eu estudo a circulação de ideias, de referências iconográficas, de tipos iconográficos do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, e o Reino da França no contexto dos séculos, do final do século XII e século XIII, mais especificamente. Né? E a fonte das minhas pesquisas tem sido analisar a iconografia dos vitrais da Catedral de Notre-Dame de Chartres. Alguns desses vitrais eu vou mostrar aqui para vocês. E com isso, né, fazemos uma discussão que ela envolve um pouco de um debate mais amplo. É claro que aqui eu farei de uma forma introdutória, né, pensando assim que os interessados nesse mini curso podem ser tanto pessoas que são já da própria faculdade de História, da pesquisa histórica, etc., mas também pessoas que estão na escola, na educação básica, interessadas em geral, dentro do contexto aí que envolve essa discussão. Né? Então, eu vou tentar aqui abarcar diferentes referências para dar conta, né, de um público mais amplo, mais diverso, e fazendo uma aproximação com coisas que eu tenho visto, analisado dentro da minha pesquisa no doutorado. Muito bem, então, o nosso ponto de partida será pensar. Bom, falamos do Império Romano, né? Então, eu trago aqui um mapa, um Império Romano, digamos assim, naquilo que seria o seu auge. Seria por volta aqui do ano 117, depois da Era Comum, ou mais popularmente as pessoas vão conhecer como 117 depois de Cristo. Tá? Essa opção em falar em Era Comum está falando em a presença do cristianismo com as demais outras culturas. E se fosse no período anterior, seria AEC, antes da Era Comum, quando o cristianismo não foi comum às outras culturas, certo? É uma forma, digamos assim, mais distanciada da tradição cristã, né, para se referir à questão da própria temporalidade, uma vez que nós usamos um calendário que é o calendário que foi estabelecido pela influência do próprio cristianismo dentro da Europa e, por sua vez, com a difusão dessa cultura por outras partes do mundo, processo de colonização, conquista de outros territórios, o colonialismo, enfim, aí o Brasil se insere dentro desse universo. Né? E porque lembrando que existem outros ou calendários, né, como o próprio calendário judaico, o calendário chinês, o calendário hindu,
e que não necessariamente obedecem essa lógica de organização que nós conhecemos como, entre aspas, o calendário universal, né? Então, já que a nossa proposta é trabalhar a questão do conceito de tempo, né? E eu propus ainda um, um título que ele é bastante provocativo, né? A questão do tempo suspenso, né? Então, e a gente vai entrar nessa dimensão ainda para analisar com mais detalhe, mas inicialmente eu quero ambientar vocês de onde estamos falando, né? Então, o Império Romano, que nesse contexto do ano 117 depois da Era Comum, século II, né, da nossa era, ele abarcava uma parcela significativa da Europa, pensando que seria a Europa Ocidental e aqui é o leste europeu, mais o extremo oeste da Ásia, também conhecido como Ásia Menor, Mesopotâmia, né, a região aqui da Palestina, Judéia, e uma parcela do norte da África, mais também aqui no seu extremo, uma parcela da ilha da Britânia. Então, esse é o contexto do Império Romano no seu auge. Por que é importante localizar isso, né? É importante localizar porque nós estamos tratando de uma unidade política que ela sofreu múltiplas transformações. E dentre essas transformações, né, no seu processo de expansão, as fronteiras chegaram nesse patamar. Agora, nós vamos perceber também que este império ele não era um império solitário. Inclusive, aqui aparece nesse mapa aqui, o Império Parta, né? O mapa está em inglês, mas é o Império Parta. E eu tenho depois eu vou mostrar um outro mapa onde há as conexões que nós temos que pensar aí do Império Romano. Agora, dentro desse Império Romano, e aqui eu já trago um outro mapa com as províncias e tal, bom, chama de cara a atenção essas linhas aqui. Essas linhas são rotas de comércio. Então, nós podemos ver que tem rotas marítimas, rotas terrestres, né? E essa circulação, ela não se dá só pelo comércio, porque os comerciantes, sim, eles se deslocavam de um lado para o outro, mas existia o deslocamento de tropas de um lado para o outro do império, existia o deslocamento de embaixadas político-diplomáticas entre os diferentes povos que se relacionavam com o Império Romano. E, existiam deslocamentos de natureza religiosa, por conta de determinados festivais, determinados eventos religiosos que eram cultuados, tal, e isso envolvia se deslocar, viajar para ir a um determinado santuário, ter contato com aqueles eventos ali e depois voltar para o seu lugar de origem, né? A gente pode citar um exemplo talvez mais ou menos conhecido de um modo geral, no caso das Olimpíadas, que aconteciam aqui que seria, bom, aqui no mapa está marcando a Caia, né, que seria a denominação latina para Hélade, né, que seria o mundo grego, e aqui no norte dessa região da Caia, né, entre o que seria aqui, o que está marcando Macedônia e a Caia, nós vamos encontrar o Santuário de Olímpia, e nesse santuário ocorrendo a realização das Olimpíadas. Então, um festival religioso dedicado a honrar os deuses, no caso, Olímpia era um santuário em especial dedicado a Zeus, que era o senhor de todos os deuses dentro do mundo grego, e, por sua vez, tendo como equivalente o Júpiter dentro do mundo romano, e as pessoas se deslocavam para lá, ficavam ali durante o contexto das Olimpíadas, depois voltavam para a sua rotina e assim por diante. Tá? Isso entre outras possibilidades, como eu disse, de eventos de natureza religiosa que eles pudessem se deslocar.
Então, a circulação, ela acontecia de modo bastante dinâmico dentro do Império Romano, entre as pessoas das províncias diversas do Império Romano, certo? E esse processo, ele não cessa com, vamos dizer assim, não desaparece de uma vez com as transformações que o Império Romano sofreu, né? Então, eu vou também trabalhar aqui de uma maneira em não dar ênfase a algumas expressões que ficaram meio que cristalizadas nos nossos manuais didáticos aí, quando a gente fala, por exemplo, assim, crise do império, né? Parece que o império ele sofre um processo que, pronto, ele some da história. Não necessariamente, né? Mesmo com as chamadas, primeiro, migrações germânicas, tal, depois as chamadas invasões bárbaras, tal, não necessariamente a cultura romana ela desapareceu de uma vez e por completo. Então, há um processo de fusão de elementos culturais, há um processo de releitura desses elementos culturais, e tudo isso acontece em diferentes porções do Império Romano. Depois, o que a gente vai observar, né, nesse conjunto de transformações que o Império Romano sofreu é que nem tudo que era romano desaparece ou se preserva, mas também novas referências foram entrando, foram se agregando e construindo um outro conjunto de referências que a gente poderia, digamos assim, pensar na questão temporal dentro de uma antiguidade tardia. Então, levando esse conceito assim, de mundo antigo, que nós estamos aqui chamando a atenção, até ali os anos 600, 700, talvez 800 da nossa era, né? Então, um contexto que é bastante interessante para analisarmos, discutirmos, né, enquanto um império que dominava uma vasta extensão territorial, no seu auge, aproximadamente aí um quarto da população do mundo naquela época, e de uma diversidade linguística, apesar da língua latina ser a língua principal do Império, nós vamos encontrar o latim como referência mais intensa nas regiões ocidentais do Império, ao passo que o grego seria a língua mais presente nas regiões orientais do Império, e fora as outras línguas locais das populações que ali foram conquistadas, submetidas pelo Império Romano. Da mesma forma, nós vamos encontrar uma ampla diversidade religiosa. Então, o Império Romano que ele era pluricultural, plurirreligioso, pluriétnico, né? Estamos falando de populações que abarcam em 3 continentes: a Europa, a porção ocidental aqui da Ásia e a África. Então, toda essa variedade de referências cria aí um ambiente muito rico que precisa ser analisado com bastante atenção. Então, o meu objetivo aqui nesse momento introdutório é tentar fazer apontar os pontos de relevância e, de preferência, desconstruir certas impressões que, por muito repetidas, e aí a gente pode pensar nos livros didáticos, a gente pode pensar no que é de difusão, aí vamos dizer assim, seria de conhecimento histórico, nas mais variadas mídias, nas séries, filmes, ou mesmo até documentários produzidos por algumas emissoras e tal, muitas vezes reproduzem certos clichês que a pesquisa histórica dos últimos 30, 20, 10 anos mostra que já não existe, não é bem aquilo. Pelo contrário, era algo muito mais diverso, era algo muito diferenciado e não tem a ver com o que nós estamos chamando de um passado lá digamos assim, da Roma Antiga.
E aí isso se cruza bastante com a discussão proposta, né, do evento que esse mini curso integra, discutir a questão do tempo, a questão da temporalidade, e lembrar que isso está dentro do quê? De uma construção cultural. Eu acho que, acima de tudo, quando nós falamos de tempo, tempo foi uma abstração que os seres humanos desenvolveram, né, uma categoria, né, que os seres humanos desenvolveram e passaram a se orientar a partir dela, observando fenômenos primeiramente astronômicos, né? Então a alternância daquilo que foi chamado de dia e noite, né? A questão do ciclo das estações, a observação, no caso da noite do aparecimento e do desaparecimento de determinadas constelações, e a construção de uma organização a partir disso. Então, vamos encontrar calendários ligados com referência à Lua, calendários com referência ao Sol, ou, em alguns casos, até um misto deles. Mas esse processo de usar o conceito de tempo para reger a vida das pessoas, ele foi uma construção abstrata dos seres humanos, que foi sendo usada e difundida e também sofreu modificações. Então, é algo que é bastante relevante de se apontar, porque quando nós falamos de tempo, pensamos no presente, nós aqui, de 2023, estamos nos remetendo a um passado, por exemplo, aí o século segundo da nossa era, mais de 1.800 anos atrás, e, ao mesmo tempo, né, esse material que nós estamos produzindo aqui, ele vai ficar disponível, né, nos canais de comunicação do Lab Tempo e poderá ser acessado no futuro por outras pessoas, daqui uma semana, um mês, um ano, 10, enfim, enquanto que os meios de comunicação que a gente utiliza, eles permitirem ou se transformarem, etc. Então, é uma circunstância muito interessante refletir sobre esse uso da categoria tempo e de como que ela é mutável, dependendo da abordagem que nós possamos fazer. E pensando no caso do trabalho dos historiadores, nós, por excelência, trabalhamos com as sociedades humanas no tempo passado. Esse, praticamente no absoluto aí da produção do conhecimento histórico. Mas hoje, inclusive, né, temos uma outra discussão que é chamada história do tempo presente, que é um outro debate que se aparece de falar dos eventos históricos mais recentes a nós, que nós estamos sendo aqui contemporâneos, coetâneos, né, estamos convivendo e tal, e há uma discussão a esse respeito. Então, isso é uma reflexão que tem a ver um pouco com o que a gente poderia apontar com a filosofia da história, né? E outras discussões teórico-metodológicas sobre como se produz o conhecimento histórico, né? Justamente através da análise crítica de fontes, do cruzamento dessas fontes, dos registros que foram deixados, e a partir disso nós conseguimos investigar aí um conjunto de informações sobre uma determinada cultura, numa determinada época, num determinado lugar. Às vezes com maior riqueza, às vezes com menor riqueza, às vezes com maiores lacunas, às vezes com menores lacunas. Mas no caso do Império Romano que nós estamos tratando aqui, foi um império que deixou uma fortuna, né, de fontes assim imensa, escritas, materiais, das mais diversas, e que permitem
nós estudarmos aí esse contexto e conhecê-los com maior, digamos assim, qualidade, levantando hipóteses, né, propondo quadros teóricos para a explicação de determinados eventos, fenômenos, e com isso tendo um olhar sobre o passado muito mais detalhado, digamos assim. Então, isso é bastante importante de considerarmos. Agora, voltando para a nossa coisa, essa longa digressão que eu fiz a respeito aí do tempo enquanto construção, enquanto categoria e tudo mais, nesse tempo em que o Império Romano esteve no máximo de sua expansão, como eu apontei para vocês no início, ele não era sozinho no mundo, né? Então, aqui a gente aproveita para desconstruir um pouco, né, da questão do eurocentrismo. Nossos programas, seja da educação básica ou até mesmo da educação superior, eles têm uma certa ênfase eurocêntrica, que hoje está sendo desconstruída em vários programas aí de formação, tanto em licenciaturas quanto em bacharelados, de história no Brasil, nos programas de pós-graduação de inúmeras instituições, né? Isso está sendo ressignificado. Mas, olhando além do Império Romano, outro grande império que está ali naquele contexto, vizinho, rival, inimigo do Império Romano, era o Império Parta, o Império da Pártia, tá aqui, que seria uma fração do que fora o Império Persa. Então, a zona de tensão aqui, tendo, por exemplo, nesse espaço aqui, entre, ora, o Império Romano expandindo aqui sobre a Mesopotâmia, ora, o Império Romano sendo expulso daqui, ou mesmo essa região do Cáucaso, né, que também foi uma zona de disputa, ou áreas mais aqui em direção ao continente africano, né, então pensando aqui a questão da Palestina. Então, houve aqui uma zona de tensão bastante intensa, mas também havia uma zona de circulação pelas estradas, pelos mares aqui, então, tanto o Mar Cáspio quanto o Mar Negro, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo sendo espaços importantes de circulação desses impérios. O Império Kushã sendo aqui um império um intermédio, né, intermediário aqui no meio da relação com o Império Chinês, que é outro grande império aqui presente, né? E o intercâmbio dessas culturas que aconteciam pelas rotas de comércio, pelas embaixadas diplomáticas, né, pela circulação de pessoas das mais diferentes condições de um território para outro. Então, fora outras áreas aqui, no mapa não há uma certa ênfase, mas, por exemplo, o Tibete, né, os estados indianos aqui mais ao sul, a Península Arábica, aqui aparece o Egito, mas é importante lembrar que nessa área ao sul do Egito, que hoje seria o Sudão, ou mesmo aqui a Eritreia e Etiópia, Somália, né, os impérios de Ashur Kush, que se desenvolveram aqui e se interrelacionaram com a Península Arábica, se interrelacionaram ao norte, aqui com o reino do Egito. Então, só apenas para apontar algumas das diversas áreas e culturas que estavam ali, não necessariamente muito perto, mas não também necessariamente muito distantes daquilo que foi o Império Romano. Então, é um contexto, vamos dizer assim, de múltiplas culturas, de múltiplas organizações de Estado, de uma variedade étnica, linguística muito intensa, que nós não podemos deixar de lado. Mas isso acaba muitas das vezes acontecendo por conta do quê? De certas escolhas na composição dos programas. E quando se fala, por exemplo, do Império Romano, dá a impressão que só os romanos existiam no mundo. Não, na verdade, eles são o foco, o centro das atenções, né? E falando dessa questão da temporalidade, bom, enquanto os romanos tinham cá a sua forma de marcar o tempo,
Nós vamos encontrar os chineses aqui numa outra lógica de organização, os estados indianos aqui também numa outra organização, os persas aqui numa outra organização, né? Ou mesmo em outras áreas aqui, o Japão, o que hoje conhecemos como Filipinas, que nessa época não era Filipinas, essa região aqui do Sudeste, é, por exemplo, aqui não está marcado, né, mas, por exemplo, dá para se destacar aqui o Império Khmer, né, com um dos seus grandes centros, a cidadela de Angkor Wat, né, que está hoje aqui no atual Camboja. Enfim, então, um olhar um pouco mais amplo, né, pensando hoje nas discussões que nós fazemos a respeito da chamada história global, em que a gente tenta vislumbrar essas conexões no mesmo, dentro de um mesmo momento, mas com olhares variados e dando o mesmo peso, né, sem hierarquizar, porque um dos grandes problemas da visão eurocêntrica foi justamente o quê? De colocar a Europa como o centro e o topo e abaixo o restante. E hoje a nossa perspectiva justamente não é essa. A perspectiva é de tentar um olhar mais amplo sobre as variadas culturas dentro de uma mesma época, mas sem hierarquizá-las, sem menosprezá-las, né? Partindo das referências específicas de cada um. No entanto, o foco aqui da minha exposição, dentro desse curso, foi trabalhar com o Império Romano, mas eu não poderia deixar de analisar essas questões com vocês. Bom, dentro do seu processo de transformação, nós vamos encontrar a divisão do Império Romano. Isso vai se dar no ano de 395. Eu vou mostrar esse mapa aqui espacialmente e depois detalhar como que se chega nisso. Tá? Mas no ano de 395, um imperador chamado Teodósio, ele ali no final da sua vida, ele dividiu o Império Romano em duas partes e legou, né, definiu para cada um de seus filhos uma porção. Então, o Império Romano foi partido em dois. Inicialmente, o Império Romano do Ocidente, ele tinha sua capital em Roma, que ela se deslocou, por sua vez, para Ravenna, depois para Milão. Né? Então, são diferentes centros políticos que o Império Romano do Ocidente teve. E o Império Romano do Oriente, com a sua capital em Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio. Então, Bizâncio foi primeiro uma cidade grega, ela foi reformada pelo imperador Constantino, e aí ganhou esse nome de Constantinopla, a cidade de Constantino, e se tornou a capital do Império Romano do Oriente. E aqui aparecem, né, nessas marcas, os diversos povos que marcharam para dentro das fronteiras do Império Romano, já no contexto do século... Bom, aqui está marcando, né, no final do século IV, mas a partir daí desse contexto do final do século IV, início do século V, ao longo do século V, as chamadas invasões, né? E aí esse rótulo que os romanos estabelecem para esses estrangeiros, para esses estranhos de bárbaros, né? Porque eles não falavam a língua romana, porque eles não viviam com os romanos, e uma percepção que eles rotulam esse outro, né, como diferente, como estranho, e nós, por termos uma língua que vem da cultura romana, né, a língua portuguesa é derivada da língua latina, né, uma língua neolatina, nós agregamos isso e reproduzimos durante muito tempo esse conceito de invasões bárbaras, etc. Mas antes dessas invasões acontecerem, as fronteiras aqui do Império elas não eram necessariamente inexpugnáveis, né, isoladas, como o conceito de fronteira que a gente tem hoje. Então, muitas populações, já nos anos 200, 300, começaram a se estabelecer nessas áreas fronteiriças aqui. E não eram necessariamente romanas. Depois elas foram se misturando, se amalgamando com as referências romanas, se romanizando, digamos assim. Então, por isso que nós falamos primeiramente em migrações, e depois
nesse contexto aí do final dos anos 300 e ao longo dos 400, as chamadas invasões. E esse mapa aqui, ele dá uma dimensão de que tanto o Império Oriental quanto o Império Ocidental, eles sofreram essas pressões das invasões. A diferença é que a resistência do Império Oriental foi maior que do Império Ocidental. Porque o Império Romano Ocidental ele se desestrutura em 476, depois da Era Comum, se fragmentando em diferentes territórios e dando origem, né, a novos reinos, enquanto que o Império Romano do Oriente ele se preservou até 1453, quando foi conquistado pelos turcos. E aí este que fora o Império Romano do Oriente passa a ser o Império Turco, ou Turco-Otomano, como ele vai ser conhecido, e continua um processo de expansão que foi até o século XVII, praticamente. Bom, então, esse primeiro momento aqui foi para situarmos de onde estamos falando, né? Qual é o contexto territorial, geográfico que nós iremos aqui discutir essa temática da cultura romana e suas transformações. Bom, para nós fecharmos esse primeiro momento, né, que é uma introdução que eu estou constituindo aí com vocês, algumas coisas que são bastante interessantes de pensar. Por exemplo, o aparecimento do cristianismo. O aparecimento do cristianismo ele foi um fenômeno cultural dentro dali, inicialmente da província da Judéia, e depois ele acabou se difundindo ao longo de 300 anos por várias áreas do Império Romano, tanto na região ali asiática, quanto africana, quanto europeia. E o cristianismo ele se enquadrou enquanto um problema para o Império Romano, em especial por duas circunstâncias, que envolvia a negação da divindade imperial, do poder romano, por conta dos ensinamentos do camponês de Nazaré, Jesus de Nazaré, e um elemento também que estava intrínseco a esses ensinamentos, a questão do pacifismo, né? E o resultado disso foi a própria execução de Jesus de Nazaré, execução de outros dos seus discípulos, mas mesmo assim essa doutrina ela se difundiu durante muito tempo por uma difusão oral, depois ela passa a ter registros escritos e acaba tendo aí uma espécie de transformação dentro do Império Romano a ponto, né, de se tornar algo tolerado e, por fim, a religião principal do Império Romano. Isso é um longo processo aí de gestação de 300 anos. Agora, concomitante ao aparecimento do cristianismo, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o processo da chamada Pax Romana, que é o início, ela ocorre ali no início do Império Romano, na gestão do Otávio Augustus, que promove a interrupção das conquistas. Então, nesse aspecto, o Império parou de expandir, preservou suas fronteiras, fez com que o contingente de soldados ali à disposição ele fosse reduzido, os soldados voltaram para casa, impostos que eram cobrados para custear a guerra, eles deixaram
de ser cobrados, então houve uma redução de impostos. Alimentos que iam para o campo de batalha, que não tinham as tropas, deixaram de ser direcionados para isso, então houve ali uma maior oferta de alimentos, um período um pouco maior de abundância em algumas áreas. Então, aparentemente, né, o Império, enquanto instituição, estaria numa situação de pleno equilíbrio, digamos assim. No entanto, claro que hoje, olhando para trás, né, nós conseguimos perceber isso, mas naquele contexto, pela impossibilidade de previsão do futuro, não se percebeu que essa estabilidade seria breve e que essa prosperidade seria seguida de uma crise crônica. Por quê? É como se a Pax Romana ela tivesse desencadeado uma reação em cadeia. Por conta da interrupção das conquistas, a gradativa redução da oferta do número de escravos, porque as conquistas, o expansionismo, além de oferecer mais territórios para dominar, administrar, também acabava gerando o aprisionamento de inúmeros, né, de milhares de escravos. E isso, digamos assim, era absorvido como a principal forma de mão de obra dentro do Império Romano. Havia um trabalho livre também, mas esse trabalho livre era, nessa altura que nós estamos aqui discutindo, ele era uma proporção muito menor que a mão de obra escravizada. Então, a redução do número desses escravizados provocou uma gradativa queda da produção, e aí nós entramos naquela circunstância, né, de redução de oferta, então, aumento do valor, né, a lógica de oferta e procura. Então, quando algo tem o seu valor aí, algo encarece, né, então nós estamos falando da inflação, e toda aquela teia urbana e comercial, ela foi sofrendo uma transformação em algumas regiões, em especial na área que eu mostrei do Império Romano do Ocidente, que é a ruralização. Então, certas rotas comerciais foram sendo desarticuladas, certas áreas deixaram de ser visitadas pelos mercadores, certas mercadorias passaram a sofrer a escassez, ou mesmo a cessão, a interrupção da sua comercialização, porque as estradas estavam mais inseguras, os conflitos, os confrontos, eles estavam em algumas áreas mais intensos, então os comerciantes não se sentiam à vontade de ir fazer uma viagem cujo lucro deles seria muitas vezes pequeno, ou colocaria a própria vida em risco, digamos assim. Então, essa ruralização ela acontece aí no cenário dos anos 200, 300, 400, gradativamente. E uma nova forma de trabalho que passa a ser explorada, inclusive como uma espécie de resposta à carência de oferta de escravizados, é o chamado colonato, onde populações que eram livres, elas acabaram se submetendo a trabalhar em terras de terceiros, né, em troca do quê? De uma porção daquela produção para sua subsistência e também a possibilidade de ficar ali naquela terra, usar aquela terra. Mas, em contrapartida, ao terem acesso dessa porção da produção e a fixação do território ela foi sendo estabelecida como uma condição, digamos assim, sine qua non, né? Uma condição indispensável. E daí, e isso não só para aquela geração, para subsequentes. Então, houve um processo em que
a troca da liberdade pelo uso da terra, ela foi se intensificando gradativamente. E isso, mais tarde, deu origem àquilo que, no período medieval, nós vamos conhecer como servidão. Mas não significou também, em absoluto, o que nós entendemos por desaparecimento da escravidão. Então, nós podemos dizer que escravidão e colonato conviveram diferentes partes do Império Romano na mesma época, tiveram aí sua importância, mas essa transformação ela foi se intensificando. E o número de colonos foi aumentando cada vez mais e mais e mais, até isso se tornar, digamos assim, hegemônico. Mas mesmo em períodos, se nós formos observar, por exemplo, em regiões do norte da Europa, do leste da Europa, da África do Norte e da Ásia Ocidental, nós vamos encontrar a presença da escravidão durante muito, muito tempo, inclusive até chegar no período da era contemporânea que nós estamos, né? Pensando em algumas regiões da África e da Ásia, por exemplo, no século XIX, tendo formas de escravidão, ou ainda hoje, nós, no chamado mundo ocidental, combatermos formas de trabalho que nós chamamos assim de um modo muito polido, né, de formas análogas à escravidão. Né? Então, hoje aí se combate uma escravização de pessoas com trabalho clandestino em diferentes setores tal, e que são interligados à cadeia oficial de comércio, indústria e tudo mais, apesar da legislação não permitir isso, apesar das fiscalizações existirem tal, existe uma circunstância que ainda não se conseguiu resolver, digamos assim. Então, isso ajuda, por exemplo, pensar a conexão do nosso mundo, hoje no século XXI, com esse contexto histórico que parece tão distante de nós, de 1700, 1800, 2000 anos atrás. Então, é algo que é bastante interessante para instigar a nossa reflexão contemporânea, digamos assim. Agora, o cristianismo, no século IV, ele sofreu uma transformação bastante importante por conta do quê? Aqui eu assinalo duas datas, e essas duas datas ela tem a ver com dois documentos. O primeiro documento, que é o Edito de Milão, do ano de 313, onde Constantino ele concede liberdade de culto a todas as crenças, inclusive a cristã. Então, isso é bastante importante. Então, desta data em diante aqui, o cristianismo deixou de ser algo perseguido e passou a ser tolerado entre tantas outras crenças que já existiam no Império. E num espaço muito curto de tempo, cerca de 80 anos, houve, por fim, a mudança, que se dá no ano de 391, com um outro decreto, o Edito de Tessalônica, pelo imperador Teodósio, quando o cristianismo se torna a religião do império. Porém, este documento implicou no quê? Na interdição das outras crenças. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado na observação desse fenômeno, né? Porque, assim, muitas das vezes tem-se a impressão de que uma impressão um pouco equivocada. Bom, aí existe uma diversidade de abordagens historiográficas, tal, algumas correntes até já apontam, né, de pensamento, estudiosos, tal, que a cristianização ela teria se colocado aqui a partir do Constantino, né? Mas eu, particularmente, eu acho mais coerente entendê-la a partir do Teodósio, em 391, né? E por conta da diferença, não só do teor dos documentos, mas da relação que se estabelece. Porque o Constantino, quando ele concedeu liberdade de culto, a ideia é que ninguém fosse mais perseguido pelo fato de ser cristão, né?
E o cristianismo já tinha se transformado. Começara lá atrás, na época de Jesus, como uma religião ligada às populações mais humildes. E ao longo de 300 anos cresceu. Você encontraria nesse contexto aí do início dos anos 300 pessoas que eram cristãs de diferentes condições sociais, seja intermediárias ou até mesmo da elite romana. E o próprio Constantino, no final da vida, ele se batiza. Apesar de ter sido muito mais um gesto político do que ter sido um gesto, digamos assim, de piedade, de fé, etc., né, tem essa, ele toma essa atitude. Agora, a decisão do Teodósio, essa decisão, ele coloca o cristianismo no centro da instituição imperial, como a religião do império, do imperador, da família imperial, da elite romana, de toda a sociedade, e as outras serão rotuladas como o quê? Como errôneas, erradas, né? E daí há uma inversão na circunstância. A que antes fora a religião dos oprimidos se transforma na religião dos opressores. E gradativamente os romanos eles começaram, uma vez cristianizados, tal, eles começaram, né, a perseguir esses outros. Né? Tanto é que nós vamos agregar no nosso vocabulário uma expressão para definir as outras crenças, chamar de pagãos. Né? Esse termo pagãos vem do latim paganos, seria camponês, ou pagani, no seu plural, né? Camponeses. Então, genericamente, ficou uma expressão de que quem não é cristão é pagão. E aí, isso cria vamos dizer assim, um rótulo genérico para tudo que é diferente do cristianismo. Inclusive, esse termo, né, acabou mais tarde ele sendo agregado de uma outra forma também, que é ele fala, o paganismo. Quando se fala de paganismo, parece que você está falando de uma instituição religiosa, com características, etc. Mas, na verdade, é um grande rótulo que abarca um monte de coisa. Né? E partindo de uma premissa o quê? Cristã. Então, é bom a gente mapear essa justamente quando que aparece essa categoria, quando que aparece essa expressão, e como o processo histórico, a partir da ascensão do cristianismo, enquanto um fenômeno, né, social, cultural, histórico, ele promove uma série de transformações na sociedade, e isso implica nessa sociedade também se reestruturar, né? A ponto de, por exemplo, um pouco depois aí desse período do Edito de Tessalônica do Teodósio, nós vamos encontrar o quê? A construção desse calendário que nós usamos. A conversão do antigo calendário, né, usado pelos romanos no chamado calendário cristão. E também a própria lógica de tempo que os cristãos estabeleceram, que foi uma lógica de um tempo que ele é... Bom, nós podemos pensar, no caso da liturgia, no que a gente observa, existe ali um tempo cíclico. Né? Então, o conjunto de eventos do culto cristão, eles vão ocorrendo em torno da, da figura de Jesus, ou seja, antes ou depois da sua vinda, etc. E isso cria uma natureza cíclica. Agora, quando se observa a doutrina por dentro, o que seria apontado ali é que Jesus veio, pregou, morreu, ressuscitou e voltará. Então, o tempo para os cristãos é a busca do quê? Desse telos, desse fim, o retorno de Jesus. E aí, quando ele voltar, segundo a doutrina,
ocorrerá o quê? O juízo final. Onde serão julgados os vivos e os mortos, etc. E aí, alguns serão salvos, outros serão condenados. E acaba a experiência humana. Então, nessa perspectiva, se almeja esse fim. Agora, quando nós olhamos de fora, enquanto historiadoras, historiadores, cientistas, né, das humanidades, né, nós estamos aqui analisando essa interpretação de um conjunto de inferências aqui dentro de uma doutrina religiosa. A gente observa que há uma perspectiva sempre desse futuro glorioso, vamos dizer assim, porque todos os vivos e os mortos serão julgados. Então, quer dizer, a ressurreição ela seria estendida para todas as pessoas que morreram nos períodos anteriores, etc. Então, é uma construção que ela é muito rica e centrada, digamos assim, no conceito da esperança. Então, seria dentro do ser cristão, estaria justamente esse elemento de esperar esta volta de Jesus. Agora, quando nós analisamos do ponto de vista histórico e científico, né, há o conflito aí dentro do olhar doutrinal, porque o olhar doutrinal ele se ampara dentro de uma perspectiva que é a crença. A crença é uma percepção emocional, e nós, enquanto historiadores, cientistas das humanidades, nós não temos como comprovar a efetiva ressurreição de qualquer ser humano que seja, né? E também existem algumas circunstâncias que envolvem aí a própria vida do chamado Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, que nós temos algumas referências que permitem dizer que, de fato, ele foi uma pessoa que existiu, mas que destoa muito daquilo que é a visão teológica, doutrinal, né? Então, o que é importante lembrar aqui nesse contexto, né? Jesus de Nazaré ele era um camponês dessa localidade, ali na Judéia, monoglota, só falava aramaico. Ele era analfabeto, uma vez que dentro das comunidades camponesas ali não havia necessidade da escrita, enfim, como hoje a gente tem no nosso mundo, né? E um homem muito religioso, que começou a pregar sua doutrina, tal, teve algumas experiências, né, de religião, teve contato com uma outra figura que também que há, sim, referência histórica que a gente pode abordar, que é o João, que seria seu primo, chamado de Batista, e em suas pregações falavam de um reino dos céus, etc. No entanto, quando ele vai para Jerusalém, ele acaba sendo ali preso e sumariamente executado. E a morte na crucificação, ela era uma morte aplicada para pessoas que eram ladrões, assassinos e subversivos. De certa forma, ele foi enquadrado ali como subversivo, como alguém perigoso que estava falando ideias que, enfim, não interessavam ao Império Romano, sumariamente executado e, como crucificado, teve o destino que a maioria dos crucificados tinha. Muitas vezes começavam a ser devorados ali na própria cruz, pelas aves de rapina, e depois o que restasse dos corpos, os cães e outros animais carnívoros vinham se alimentar.
e assim foi o fim do Jesus histórico. Por que eu estou marcando com bastante atenção isso? Inclusive, a gente tem uma grande referência, né, nos estudos desse campo, que é o professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o André Chivitarese. Ele tem uma ampla publicação a esse respeito, né? Existe diferença entre o Jesus histórico e o Jesus apresentado pela doutrina, apresentado pela fé cristã, que vai ganhar uma outra dimensão, que vai ganhar uma outra percepção. Então, esse camponês foi transformado num ser sobrenatural. E isso foi construído gradativamente, primeiro como tradição oral, depois como tradição escrita, e depois se desenvolve como um conjunto de referências para a organização de toda a sociedade romana tardia ou medieval, como nós vamos observar. Né? Então, é um fenômeno que é bastante interessante de ser analisado, né? Como que a figura de Jesus ela sofre essa divinização e depois se torna o centro de todas as referências, a ponto, né, de sua pessoa e vida servir para quê? Para a contagem do tempo e impor esse calendário que utilizamos até hoje. Muito bem. Agora vamos analisar algumas referências iconográficas para entendermos como esse processo ele foi sofrendo transformações. Então, por exemplo, esse sarcófago, então, um sarcófago tem a função justamente essa de lugar ali para abrigar o corpo. Ele traz aqui um diálogo com a tradição clássica que nós conhecemos, né, greco-romana. E o que era comum antes da hegemonia cristã essas cenas ligadas à Ilíada, à Odisseia, à Eneida. Né? Então, há uma tradição que envolvia a crença grega, a crença romana e variantes, digamos assim. Né? Onde aqui, por exemplo, aparece no centro a pessoa de Aquiles, no contexto da Guerra de Troia. Muito bem. E há o conjunto também, não só a questão da presença do Aquiles, mas da forma como a arte clássica ela se expressava. Né? Então, o realismo, então a busca, né, desse domínio desses detalhes, referências, né? Então, ou seja, os detalhes do planejamento, a musculatura dos corpos aqui, o grau de realismo, né, presente nessas imagens. Né? Então, a arte imitando aquilo que era a natureza, digamos assim, que a natureza contemplava. E isso deveria, então, esse repertório cultural deveria acompanhar, né, os restos mortais da pessoa que foi ali depositada. Né? Porque muitas das vezes o que acontecia? Muitas vezes é que assim, os gregos e os romanos eles tinham o hábito mais comum de cremar seus mortos e as cinzas tal poderiam ser colocadas, né, em estruturas como essa, ou depois de um certo período eles passam a enterrar também os seus mortos. Mas isso sempre acontecia do lado de fora das cidades, extramuros. Né? Então isso era a situação mais comum. E depois, com a cristianização, isso sofre uma transformação também significativa. Aqui já é um sarcófago do século IV, né? Identificado como sarcófago de Adélfia, né? Esposa desse conde Valérios. Então, a Adélfia está aqui, o conde está aqui, então esse é o casal principal.
E, ao invés de cenas ligadas ao mundo clássico, aqui nesse contexto, nós vamos encontrar o quê? Referências que nos permitem identificar a, o fato deles serem cristãos. Né? Então, por exemplo, aqui, a tentação de Adão e Eva, a visita dos reis magos aqui, a Maria com Jesus, aqui a entrada de Jesus em Jerusalém, né, em cima do jumento, aqui como sendo saudado. Então, aqui, cenas do Antigo Testamento, como Abraão indo sacrificar seu filho Isaque, e aqui a mão de Deus detendo Abraão. Então, todo esse repertório da tradição mitológica judaica e cristã faz parte desse conjunto de referências iconográficas presentes nesse sarcófago. Agora, na tradição greco-romana, não existia a ideia de, por exemplo, de uma ressurreição ou coisa parecida. Né? Existia o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E aqui, no caso, o sarcófago está sendo o repositório desses restos mortais que, segundo a doutrina cristã no juízo final, né, irão ressuscitar para serem julgados. E o mesmo aqui, um certo grau de detalhamento. Né? Aqui nós temos, então, a mesma narratividade que a gente viu ali no outro sarcófago, ela aqui acontece, só que até no outro sarcófago, o espaço, né? Ele construiu uma narrativa só. Aqui ele foi dividido, então, por exemplo, teve espaço para destacar os mortos, o espaço aqui subfracionado para destacar os diferentes eventos ligados à história cristã, seja do Antigo Testamento, seja, por exemplo, o Antigo Testamento aparece aqui e aqui, seja do Novo Testamento que aparece aqui, e assim por diante. Então, há uma narratividade temática, né, conceitual aqui das referências cristãs, que apontam para este, digamos assim, tempo do fim. Então, esse é o olhar, né, dos cristãos a respeito da temporalidade. Aqui um outro exemplo de sarcófago, já do contexto do século V para o VI, da era comum, em que não aparecem pessoas, mas aparece uma simbologia ligada ao cristianismo. Então, aqui no centro, aparece aquele anagrama que nós vamos conhecer como crismon, né? Que traz aqui a letra ki, a letra grega ki, e a letra grega rho, né? que integram aí são as duas primeiras letras da palavra Christos. Né? Então, isso é um dado que é interessante também. Né? Jesus vai ser visto como o Salvador. Né? Então, é o Yeshua HaMashiach, Jesus Messias. Então, essa palavra Mashiach, na língua hebraica, vai se transformar em Messias para nós. Né? Que terá como equivalente, em grego, Christos. Então, Iesus Christos é Jesus Salvador. Ou Jesus Soter, né? Que a gente vai encontrar como uma das possibilidades também, passando já para um processo de latinização do nome dele. Né? Então, Cristo, aí tem aqui um alfa e aqui um ômega. Então, Cristo é o início e o fim de todas as coisas. E essa simbologia do crismo, ela é acompanhada aqui por um parreiral, né? Nós vemos aqui a
a presença dos cachos das uvas, né? E aqui, então, a uva, a menção que é o vinho, e, por sua vez, é o sangue de Cristo. Então, a menção à Eucaristia. Então, essa, vamos dizer assim, é uma iconografia que ela é mais, digamos assim, conceitual, no sentido de são os símbolos mais simples, né? E vale lembrar que assim essa própria iconografia cristã ela é construída em fusão, em transformação do quê? Do conjunto de referências que os romanos conheciam. Né? Então, nenhuma cultura ela nasce do zero. Então, houve aí um intercâmbio de referências iconográficas romanas que foram se transformando em referências cristãs e ganhando depois um repertório próprio. Mas a iconografia cristã do começo de seu processo, do chamado paleocristianismo, né, do cristianismo mais antigo, ela era uma iconografia bastante simples. Né? Então, por exemplo, esta é uma cena que está numa catacumba no cemitério Maius, em Roma, e onde aparece aqui uma figura que será conhecida como orans, orante, por conta dessa posição com as mãos, de fazer uma solicitação à divindade, algo assim. Né? E aqui nós temos, logo abaixo, chamado locus, né? Então, o lugar onde os restos mortais eram depositados. Isso está no subterrâneo, nos arredores de Roma. Agora, essa simbologia aqui, ela está, essa iconografia, digamos assim, ela traz uma simbologia muito ligada ao quê? Ao mundo rural. Então, nós temos aqui, aparece, então, tem uma ovelha, tem árvores aqui que aparecem, aparece aqui a figura de um pastor com uma ovelha nos ombros. Então, é um conjunto de referências desse mundo rural, uma projeção no que seria o mundo dos mortos, né? Então, aquilo que, por exemplo, os romanos conheciam como o Elysium, que era para onde se destinava a alma dos falecidos, separado do mundo dos vivos. Né? E depois, essa simbologia ela acaba ganhando uma releitura para ser uma projeção do quê? Não mais do Elysium, mas sim da menção do paraíso celestial que aguarda os eleitos salvos dentro da doutrina cristã. Então, há uma releitura desse processo. Então, agora nós saímos das catacumbas, né, já para um mausoléu de uma princesa da casa imperial, a Gala Placídia, na localidade de Ravenna, na Península Itálica, e aqui nós temos um mosaico onde esse tema do bom pastor ele foi retomado. Agora, quem é o bom pastor aqui? É o próprio Cristo, que aparece em berbe, jovem, né, com trajes romanos, o seu cajado é a própria cruz, uma natureza exuberante, as suas ovelhas, mas aqui a condição metafórica, né? O Cristo como pastor, o orientador, o protetor, o guia, e os fiéis ao seu redor. Né? E num ambiente de paz, de tranquilidade, de prosperidade, né? que mostra essa natureza idílica aqui à sua volta. Então, o que antes era uma visão, voltando aqui, deixa eu voltar na imagem anterior, né? Ligada a uma tradição não cristã, né? Inclusive, a gente vai encontrar esses cultos pastoris anteriores aí ao cristianismo, uma figura que é bastante estratégica, e aí não é uma figura que ela é romana, mas ela era grega, mas foi, enfim, absorvida dentro da cultura romana, que é os cultos destinados a Orfeu.
né, que existe lá, a questão do Orfeu, Eurídice, todo aquele o mito dele e a conexão entre ele no mundo dos vivos, mundo dos mortos, etc. Tem todo um conjunto de inferências que são colocadas aí. E aqui a ressignificação ela já vai numa outra direção. Um conjunto de características próprias do cristianismo, tomando essa figura do pastor, né, do bom pastor, para um outro vocabulário religioso. Então, isso acontece dentro do Império Romano, de um modo geral. Né? Por exemplo, aqui já na cidade de Roma, o mausoléu e igreja de Santa Constanza, então, sua visão interna agora. Então, o que é interessante é o seguinte, no caso, é Santa Constança, porque ela foi dedicada a Constância, filha do Constantino. Né? E ele se transformou numa igreja, né, num formato bastante... Porque isso é uma coisa interessante também acontece nesse período. Né? Sim, igrejas começaram a ser construídas, mas prédios públicos, ou prédios já existentes, tal, romanos, eles acabaram sendo ressignificados também para os cristãos, com a liberdade de culto concedida por Constantino. E essa, no caso, ela tem um formato, né, que ela é octogonal, o altar está aqui ao centro, né, um pouco diferente das outras formas de arquitetura que a gente vai conhecer. Né. Bom, dentro do Império Romano Oriental, que depois vai ser chamado de Império Bizantino, a posteriori, né, porque eles não se chamavam de bizantinos, né, eles se viam como romanos. Esse império ele foi longevo, durou mais de 1000 anos, apesar das pressões, né, que recebeu, em especial no seu período final, aí nos anos 1200 em diante, mas teve uma longa duração. Ele conseguiu manter algumas estruturas bastante estratégicas para explicar essa longevidade. Então, a concentração do poder com o imperador, diferente do que aconteceu no Império Romano Ocidental, em que o poder imperial ele foi sendo minado, ele foi sendo desgastado e questionado por justamente aqueles que o apoiavam, em especial o exército e as guerras civis e deposições e reposições de imperadores ali. O Império Oriental ele passou menos por isso, apesar de terem ocorrido golpes de Estado, deposições de imperadores, etc. e tal também, né? Não dá para negar isso, mas, digamos assim, o poder imperial ele se preservou muito mais. O exército, uma força articuladora desse poder, também se manteve. A questão o Império Romano do Oriente ele manteve a sua atividade comercial, além, é claro, de explorar a agricultura, além de explorar as atividades agropastoris, além de explorar a mineração, etc. Mas era, por excelência, um império comercial, uma economia comercial monetarizada. E dentro desse Império Romano Oriente apareceram divergências religiosas que, é importante dizer, que aqueles que se colocavam como a visão oficial, e essa visão oficial passou a usar justamente uma expressão que é a ortodoxia. Ortos é reto, doxos é doutrina, louvor. Né? Então, quem segue corretamente a doutrina. Então, quem fugia da interpretação oficial passa a ser tratado como que? Como herege. Então, essa palavra heresia, ela tem uma conotação negativa, ela parte da perspectiva da chamada doutrina oficial, que olha para aquilo que é diferente, diverso, que foge ao seu alcance, né?
como heresia. Então, vem de aireses. Aireses significa escolher. Então, o herético, a herética, era quem escolhia um caminho diferente do oficial. E no mundo oriental, nós vamos encontrar duas expressões chamadas de heresias que são bastante importantes de pensar. Uma que discutiu a questão da natureza de Jesus, que colocava o seguinte: ou ele era Deus, ou ele era homem. Então, daí, monofisismo. Monos em grego, physis, natureza. A ortodoxia apontava o quê? A doutrina oficial apontava que ele tinha as duas naturezas, a dupla natureza. Humana e divina. Então, quem pensasse diferente foi perseguido. Então, os chamados monofisistas, que existiram ali, pelo menos no contexto do século VI, eles foram duramente perseguidos, reprimidos. Uma outra forma de heresia também, que nos interessa aqui, foi a iconoclastia. Icono vem de eikon. Eikon em grego é imagem. Klastos seria quebra. Então, uma tradução um pouco mais ampla, digamos assim, destruição das imagens. E aí é um debate se seria permitido ou não o uso de imagens dentro dos espaços cristãos. Porque isso estaria atentando a quê? Ao primeiro mandamento: não adorarás ídolos e imagens. E houve um determinado contexto, em especial ali entre os séculos V e VIII, que, inclusive, imperadores e imperatrizes do Império Romano do Oriente incentivaram a iconoclastia. E isso implicou na destruição de pinturas, a destruição de mosaicos, diferenças todas, porque eles estavam falando: não, isso está errado, porque é idolatria. Mas, por fim, a ortodoxia resolveu, né, que as imagens seriam permitidas. Então, isso se dá em absoluto no ano de 787, com o segundo concílio de Nicéia, e se estabelece ali o uso das imagens. A única diferença no caso do Império Romano do Oriente é que eles priorizaram o afresco, priorizaram o mosaico, como nós vamos ver em grande profusão, priorizaram também depois, quando tem o desenvolvimento da iconografia em vitrais, tal, também vão usar os vitrais. Eles só não utilizaram a escultura, porque ela levaria essa conexão mais imediata àquela tradição anterior ao cristianismo, lá ligada ao mundo greco-romano, dos deuses, etc. Já no Império Ocidental, ou naquilo que foi a região do Império Romano Ocidental, houve um processo diferente, em que a escultura ela foi mantida, foi utilizada e mais. Agora, o interessante também de observarmos, essas tensões, elas impactaram o Império, mas elas foram mostrando o quê? As divergências dentro do Império. E o ápice, talvez, dessas divergências levou ao cisma do Oriente. Então, o que é o cisma? Né? O cisma foi a ruptura, a divisão. Mas essa ruptura, ela aconteceu por conta de uma questão, vamos dizer assim, político-doutrinária, onde o bispo de Roma quis se impor aos bispos orientais como maior autoridade. Porque o que se entendia é que os bispos todos tinham a mesma importância. Então, o bispo de Roma era semelhante ao bispo de Antioquia, ao bispo de Alexandria, ao bispo de Jerusalém, e assim vai. Porém, nesse contexto, o bispo de Roma é aquele que nós conhecemos como Papa. Ele quis se colocar como o primus inter pares, o primeiro entre os iguais. E, a partir daí, os bispos orientais falaram: não, isso não faz sentido. A justificativa era a interpretação de uma passagem dos evangelhos, no caso do Evangelho de Mateus,
onde Jesus fala a Pedro que tu és Pedro, e sobre esta pedra erguerei minha igreja, e as portas do inferno jamais sobre ela prevalecerão. Dando a entender que esta primazia dada a Pedro estabeleceria essa hierarquia do bispo de Roma, entendido como sucessor de Pedro, e Pedro como o primeiro bispo de Roma, segundo, né, essa interpretação, permitiria esse processo. Os bispos orientais se recusam, o bispo de Constantinopla, então, excomunga o bispo de Roma excomunga o bispo de Constantinopla, e a igreja sofre uma ruptura, e daí isso seu cisma, onde a igreja oriental ela passa a se chamar de igreja católica, porque é católica, católicos em grego é universal, apostólica, porque vem dos apóstolos, mas era a igreja católica apostólica ortodoxa, ortos, reto, doxos, a doutrina, quem segue corretamente a doutrina, e o líder seria o patriarca de Constantinopla. Passa a se tratar o bispo de Constantinopla. Diferente da igreja católica apostólica romana, liderada pelo bispo de Roma, que nós vamos conhecer como Papa. Bom, aqui nós temos o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, no seu auge, no século VI, durante o reinado de Justiniano. Né? Então, ele chegou a recuperar, inclusive, uma fração do Império Romano Ocidental, aqui a Península Itálica, e uma porção aqui também da Península Ibérica, mas dominava toda esta área da Península Itálica ao leste. As linhas em vermelho que vocês veem aqui nesse mapa, as rotas, a rota da seda, ligando o extremo oriente aqui ao extremo ocidente, rotas de navegação fluvial, aqui vindo pelos rios, né, para o Mar Negro, para o Mar Cáspio, as rotas das caravanas, aqui nessas regiões da Ásia Ocidental, norte da África, a circulação de navios aqui, ou mesmo as rotas dos vikings aqui, que já nessa altura, né, vão começar a desenvolver atividades comerciais e ter contato tanto com o leste primeiro, depois com o oeste, mas aqui com o oeste já nos anos final dos anos 700, 800, né? Mas para o leste aqui primeiro, em maior intensidade, depois por rota terrestre e rota fluvial por aqui, e tem conexão também com o Império Oriental. Aqui falando de Constantinopla, então esse esquema, ele mostra o resultado da reformulação que o Constantino faz, e aqui é um destaque em especial para, né, a Catedral de Santa Sofia, que nós vamos ver, o Palácio Sagrado, que é o Palácio Imperial, o Hipódromo, que era onde tinha os jogos, né, o Fórum, um espaço público por excelência, nas vias. A Via Triunfal, que era destinada a cerimônias públicas, em especial, né, com toda a cerimônia de triunfo, né, que era celebrar a vitória do imperador, e a muralha, né, cercando, protegendo toda a cidade. Aqui o chamado chifre de ouro, né, isso se lembra, remetia a um chifre, e eles fechavam essa área aqui com uma imensa corrente metálica, feita de ferro fundido para bloquear a passagem dos navios. Então, era um mecanismo de segurança, e mais as muralhas aqui, que protegeram durante muito tempo a capital do Império Romano Oriental, porque ela se encontra exatamente aqui, na ligação entre o continente asiático, né, e o continente europeu. Só que, no caso, ela estava na porção, que era a porção europeia. Bom, para nós irmos fechando aqui caminhando para aquilo que vai ser a conclusão da nossa aula, né? Nós vamos ver que a simbologia do poder político, ela não estava separada da simbologia do poder religioso. Então, por exemplo,
aqui nós estamos a ábside, né, a cabeceira do altar da igreja da Basílica de San Vitale, em Ravenna, onde aparece o Cristo Todo-Poderoso, né, o Pantocrator. A melhor tradução, na verdade, para Pantocrator seria onirregente, aquele que todos rege. Né? Aí, um equivalente latino para isso é omnipotente. Não, omnipotens. Então, daí o onipotente. Ou todo-poderoso, como a gente vai ter também. Então, ele está cercado aqui dos anjos, está cercado aqui dos santos, dos membros da igreja, e ele segura aqui uma coroa. Ele está com a sua mão direita, ele está entregando assim, uma espécie de coroa. E aqui, logo abaixo, à direita do próprio Jesus, e aqui a gente vê mais, né? Então, numa diagonal aqui, ó, aparece justamente o quê? A figura do Justiniano, o imperador, com a coroa, com a auréola, então, consagrado aqui, protegido por Deus, acompanhado do bispo Maximianus, que está aqui com palho, né, que é essa estola branca, fazendo a clásula aqui, a sua túnica, os demais religiosos aqui com o evangeliário, o incensário, né? Este que seria aqui o banqueiro que ajudou a construir a igreja, que é o Iulianus Argentarium, seria o nome dele. Aqui o general Belisário, que foi o grande general, o braço direito do próprio Justiniano, e o exército Justiniano aqui, e olha que nós vemos de novo o Crismon aqui. Então, ao contemplar esta imagem, o que a gente pode pensar de possibilidade de interpretação que seria oferecida aí para os fiéis é mostrar que o poder temporal, a autoridade sobre os homens, estava ligada à autoridade divina. E quando nós contemplamos essa cena, a ideia, pelo menos pela percepção doutrinária, é que nós estivéssemos vendo ali aquilo agora acontecer. Então, não necessariamente um tempo passado, que está lá sendo relembrado, mas seria uma situação de um tempo presente. Né? E o centro das atenções para esse sujeito, que era o imperador, com o controle do poder político. E aqui ele está entregando esta pátena de ouro para o bispo Maximiano. E talvez uma das maiores obras, além dessa, por exemplo, na verdade, essa que nós vimos de Ravenna, ela começou a ser construída antes do domínio bizantino ali, né, mas na região de Ravenna, mas depois ela foi terminada pelo próprio Justiniano e pelo Maximianus, sendo o articulador disso. Agora, a grande obra do Justiniano no mundo, dentro do Império Romano do Oriente, está a Basílica de Hagia Sophia, que seria a Santa Sabedoria, que hoje se encontra na atual Istambul, na cidade de Istambul, antiga Constantinopla. E quando os turcos conquistaram a cidade de Constantinopla, eles transformaram esta basílica numa mesquita. Então, por isso, aqui no alto, na cúpula, tem um crescente, que é o símbolo islâmico, ela tem essas torres, que são os minaretes, né? Mas essa construção ela foi feita a mando do Justiniano e foi construída nesse curto intervalo aqui de 5 anos. Aqui, ó, foto, está a questão da luminosidade, então, porque a gente vê aqui são as janelas, né? Como que a luz ela se manifesta aqui.
e aqui já é visível a estrutura onde o imã sobe para pregar, para fazer para falar, fazer a sua pregação, os símbolos, tá? Ela toda adornada já com símbolos que remetem ao islamismo, né? Aqui dá para ver mais de perto. Sim, citações, menções do Alcorão que estão presentes aqui, a própria cúpula, né? Inscrições também do Alcorão. Então, já foi uma outra perspectiva, né? Aqui é a visão da cúpula, e só esta cúpula ela tem 31 metros de diâmetro. Então, uma estrutura imensa. Mas aqui nós vemos os resquícios dessas imagens do período, né, que ela foi igreja, porque essas imagens elas foram cobertas, e depois, no século XX, 1920, a igreja, a mesquita, ela foi transformada em museu. Recentemente, o atual governo turco reconverteu em mesquita, mas continua aberta a visitação, e as imagens não foram recobertas novamente. Quer dizer, durante o culto elas são cobertas algumas delas são cobertas com tecidos, tal, mas não teve uma intervenção mais direta nesse contexto. E a simbologia que vai se construindo nesse mundo oriental, para a gente concluir aqui a nossa exposição, ela tem, né, um contexto que é, digamos assim, ligado à tradição oriental, ligado à tradição romana, por excelência, mas com uma simbologia que ela carregou, digamos assim, de várias referências culturais e que formula um vocabulário de imagens, de pensamentos, todos articulados dentro daquilo que nós conhecemos como o cristianismo, um cristianismo, nesse caso, nós estamos vendo todos os exemplos dentro das cidades, dentro de um império, de uma dinâmica urbana, comercial, e que foi sendo multiplicado e se tornou bastante intenso ali no Império Romano Oriental. Já no Império Ocidental, isso vai acontecer também, só que com um outro vocabulário, com outras referências. Então, a produção que a gente chama de artística, vamos dizer assim, dessa arte sacra, ela ganha um outro impacto, um outro conjunto de circunstâncias que movem, digamos assim, o mundo romano de acordo com a localidade, de acordo com a, a elite local, a produção cultural local, os idiomas, né, as referências que são ali daquele lugar. Então, isso é bastante de se ver para não pensar que há uma cultura romana que ela é homogênea. Não, ela é diversificada. E essa diversificação ela construiu todo um conjunto de inferências, que a gente vai continuar na próxima aula, para analisar como que elas funcionam. Tal qual, eu posso encerrar aqui nessa imagem, que é uma Santa Ceia, que para nós pode parecer estranha, mas para eles, absolutamente tranquila. Por quê? Porque eles estão sentados como se sentavam num banquete romano. E aqui aparece a figura do Cristo com os seus discípulos, e aqui a comida mais comum, peixes e pães. Então, é a representação de um conjunto de inferências culturais romanas que estão ali sendo projetadas e cruzadas com o quê? Com a história cristã, que já nesse contexto do século VI e tal, ela passava a ter registros, né, escritos, né, porque você tem vamos dizer assim, as compilações que vão acontecer dos evangelhos, né, em língua grega, primeiro, eles foram escritos em grego, depois a tradução deles para a língua latina, que a gente vai ver já nos
nos anos 400, e usada mais no mundo ocidental, e tudo isso possibilitando representações de uma determinada tradição cultural, de uma expressão devocional, que a história interpreta enquanto mitologia, que era portadora de uma riqueza de significados, de uma riqueza de elementos bastante grande, mas que eu vou interromper agora para nós tratarmos em detalhe na próxima aula. Então, aguardo vocês para nos acompanhar aqui na próxima aula.